Nós estamos ainda observando a 20ª Parashá, Tetzaveh, Ordene, onde nós estamos concluindo a questão das vestes sacerdotais, vestes estabelecidas ali para os ministrantes do templo. O interessante é que a palavra para medir, mid, e no hebraico significa também vestimentas. Interessante que a peça das vestes sacerdotal ela é única. Não tinha várias peças ou várias roupas diferentes. É uma peça, uma sobrepondo a outra, mas cada uma da sua espécie. E ela vai passando de sacerdote para sacerdote, de geração em geração, essa mesma peça. Isso quer dizer que o homem não chegava lá naquele momento e ajustava a peça para aquele que está ministrando. Não. O ministrante que teria que se ajustar à peça estabelecida ali como vestimenta para os ministrantes, os sacerdotes. E essas vestes, nós também comentávamos, que ela pertence ao santuário. A própria palavra diz que são vestimentas do santuário. Arão, quando terminava o serviço, ou os filhos de Arão, quando terminavam o serviço, eles penduravam as vestes e eles saíam com as suas próprias vestes, para que as vestes não se contaminassem fora do santuário. Então, essa peça pertencia ao santuário. E como essa peça ela pertence ao santuário, este fato de pertencer ao santuário estabelece que a peça, quando o sacerdote a vestia, ele também fazia parte do santuário. Há uma adesão ao santuário, formando uma só diante de Hashem, diante do Eterno, ali no santuário. Se nós formos lá, vamos lá para a gente ver isso, em Êxodo capítulo 29. Deixa eu botar aqui para o vento não levar as minhas folhas. Êxodo 29, na Torá, você vai ver que Adonai ali estabelece um encontro para com ele. Vamos nos encontrar com Hashem e os ministrantes teriam que vestir as suas vestes. A consagração do sacerdote dar-se-á ali a partir do capítulo 29, o verso 5 e 6 nós vamos observar. Olha só, diz assim o texto. Por que nós estamos lendo aqui? Para que nós vejamos que ao sacerdote, e a peça ao qual ele vestia, tornava-se um só objeto pertencente ao santuário. No verso 5 do capítulo 29 diz: Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão a túnica e do manto da estola sacerdotal e da estola sacerdotal mesma, e do peitoral, e lhe cingirás a estola sacerdotal com o seu cinto de obra esmerada. E a mitra porás sobre a cabeça, é a coroa da santidade porás sobre a mitra. Então o sacerdote se veste da cabeça aos pés. Olha no verso 8 e 9. Diz assim, ó: Depois farás chegar os seus filhos e os vestirás de túnicas, não só o sumo sacerdote, mas o sacerdote que também trabalhava no templo. Verso 9. E os cingirás com um cinto a Arão e os seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e a seus filhos. Para confirmar isso que eu falei, que ele estabelece uma única peça no santuário, vai olhar o verso 21. Esses são os versos que estão estabelecendo sobre as vestes sacerdotal ali dentro do Mishkan, dentro do santuário. Verso 21 diz: Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do óleo da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os teus filhos, e sobre as vestes dos seus filhos com ele. Assim ele será santificado, e as suas vestes também, e os seus filhos e as vestes dos teus filhos com ele. Uma só peça, sendo ungido dentro para o serviço no santuário. Se nós formos lá no capítulo, no mesmo capítulo, no verso 21, em outra versão, diz assim, olha: Recolhe o sangue que está sobre o altar, o óleo da messianidade, e asperge com ele a Arão, suas vestes, seus filhos, e as vestes de teus filhos com ele. Ele é consagrado,
e as suas vestes, seus filhos, e as vestes de teus filhos com ele. Então você vai observar que a questão de vestir Arão e seus filhos com as vestes do santuário, que pertence ao santuário, eles se tornam um só no serviço de Adonai. Arão e seus filhos tomam parte do santuário. Para mim, que estava observando, é como se fosse ali para Arão e seus filhos uma medida protetiva para eles, uma proteção para os serviços que eles vão executar dentro do Mishkan. Medida protetiva, ele é um termo jurídico que diz que são ordens judiciais concedidas com finalidade de proteger o indivíduo. Isso que é uma medida protetiva. Esse indivíduo que esteja em situação de risco de morte. Então, quando vai estabelecer as vestes para todo o trabalho ali dentro do Mishkan, dentro do santuário, há um termo jurídico chamado medida protetiva. Então, as vestes para Arão e seus filhos é uma medida protetiva, é uma proteção para que não haja morte. Por que que essa medida protetiva já é estabelecida em todo o serviço ali do Mishkan, do tabernáculo? Por causa de uma iminência, risco de morte que os filhos de Israel iriam ocorrer, que é a questão do bezerro de ouro lá no Êxodo 32. Vai lá para mim, comigo, por favor, em Êxodo 32, para você ver que todo esse trabalho ao qual Hashem tem estabelecido para que haja uma medida de proteção para os Bnei Israel. Por quê? Os Bnei Israel iriam transgredir e nessa transgressão haveria um risco de morte. Aqui em Êxodo 32, nós já conhecemos muito bem que fala sobre o bezerro de ouro. Mas somente alguns versículos ali, vamos lá no verso 7. Só o verso 7 até o verso 10 para você ver o risco de morte que estava para ocorrer no período ao qual o Eterno estabeleceu todo aquele serviço no santuário, que é um serviço de aproximação ao Eterno. Êxodo 32 diz: E então disse o Eterno a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram, e lhe ofereceram sacrifícios, e disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Eterno a Moisés: Tenho visto a este povo, e é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Viu aí o risco de morte que os Bnei Israel, no período que estava fazendo toda a questão do tabernáculo, eles não tinham ciência. Mas Hashem, está melhor? Obrigado. Mas Hashem vai anteceder a eles e vai estabelecer esse relacionamento de um serviço no santuário. Então, o Eterno estabelece já aqui uma medida protetiva. Lá em Apocalipse, capítulo 11, você também observa que ali vai ficar também em evidência que as vestes sacerdotal e o sacerdote fazem parte do santuário. Enquanto ele estava com as vestes, ele habitava o santuário, ele pertencia ao santuário. Apocalipse, capítulo 11. Olha o verso 1 aí para você ver. Ele diz assim, no verso 11, verso 1, capítulo 11, verso 1. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Elohim e o altar e os que nele adoram. Então, todos aqueles que estão nos átrios da casa de Adonai para um serviço de adoração a Elohim, ele está sujeito às medidas do santuário. Então, isso ficou bem claro para nós de manhã, e a gente está revendo esse. É interessante que isso aqui eu acho que eu não falei pela manhã. O verso 11, e repito, verso 1 diz assim: foi-me dado uma cana
semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Elohim, e o altar, e os que nele adoram. Ali vai inserir todos semelhantes, para que sejam medidos por Adonai, o altar e os que nele adoram. Então, de manhã eu citei que o homem, ele se torna aquilo que ele ama. É uma frase do próprio André Shurak, ele estabelece, tira isso do Talmud e coloca nas suas explicações. Por quê? Porque quando o homem, ele não deixa ou ele evita ser medido por Adonai, como é que ele evita ser medido? Ele não assume o compromisso com Hashem. Por isso que Yeshua vai se levantar com toda ciência, que é o Mashiach, e vai questionar o que você veio fazer aqui. Por quê? Porque quando você se submete a Hashem, ao Eterno e ao templo, você tem que estar ciente que você será medido, para que depois, quando houver essa medição, Leonardo, eu venha blasfemar contra Hashem. Porque isso pode acontecer naturalmente. Pode acontecer naturalmente. Naturalmente. Porque a pessoa fica revoltada. Sim. E se levanta contra Adonai e contra as suas ações. Exatamente. Primeiro ele se levanta a pessoa é consumida. Primeiro ele se levanta contra o homem, achando que a briga é com o homem. Não, a briga é com o Eterno. Porque a medida protetiva provém dele. Vai lá para você ver isso no Salmo 109, por favor. Salmo 109, para o salmista aqui, a medida é uma instrumentalidade muito eficaz. É muito eficaz. E na mão de Adonai ele é mais eficaz ainda. Nós vamos ver. É muito eficaz para conforto nosso. Sim. Se submeter a ela. Sim, sim. E eu vejo o seguinte: quando o Eterno vem nos corrigir, é porque de algum modo ele está nos olhando, né? Dando a oportunidade. Aquilo que Leonardo hoje pela manhã falou daquele testemunho lá dos meninos do projeto Neshama. Reconhecer que esse juízo estabelecido provém de Adonai, para um ajuste meu com ele. Então é por isso que tudo que o Eterno faz para mim e para você vem através de uma medida protetiva. A medida protetiva vai forçar eu me submeter a um termo jurídico, a uma ordem jurídica que provém de Adonai. O salmista, no Salmo 109, ele diz que o homem aqui ele tem acesso aos seus próprios desejos. Ele mede a si mesmo. Este é um homem que não quer um compromisso com Hashem. O salmista vai chamar aqui que ele sofre de uma maldição. Não vou ler todo o capítulo 109, não. Vamos lá, o verso 15 em diante. Diz assim, olha: estejam os seus pecados sempre perante o Eterno, para que faça desaparecer da terra a sua memória. Pois não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para o matar. Está vendo? Esse é o maldito que se levanta contra o próximo. Então, olha o verso 17. Ele amou a maldição. Ele preferiu não se submeter ao julgamento, os juízos e o julgamento do Eterno. Ele preferiu não ter um compromisso com Hashem. Por quê? Porque ele ama a maldição. Ele diz assim no verso 17: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Não desejou a bênção, ela se afaste dele. Vestiu-se de maldição. Está vendo? Ele se veste daquilo que ele ama. É o criminoso. É o criminoso, é o cruel, o criminoso. Visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Verso 18. Vestiu-se de maldição, como é o de um vestido. Penetrou nas suas entranhas como água, e os seus ossos como azeite. Ele faz, está vendo aqui que ele fala que o homem, neste momento, ele ama aquilo que ele faz. Essa condição aqui é do criminoso que mede a si mesmo. Paulo ensina isso. É aquele que não tem temor em Adonai.
ele mesmo estabelece as suas próprias ordens, suas próprias diretrizes. Ele não está sobre as ordenanças, tem de saber, e nem obedece à ordem que provém dos céus. Então ele age como autônomo, como conta própria. E ele acha que tudo vai ficar bem. Não vai. Mesmo ele se escondendo nos atos de Hashem, mesmo ele não querendo assumir o compromisso com o Eterno, a medida vai chegar até ele. Porque existe dois instrumentos de medir. Um que vai alcançar o sujeito lá longe e outro que vai alcançar aquele que está perto. Versículo 19. Seja para ele como o vestido que o cobre e como o cinto com que sempre anda cingido. Seja este da parte do Eterno o galardão dos meus adversários e dos que falam mal contra a minha alma. Porque nós começamos falando que as vestes sacerdotais, ela vai passar de geração pela descendência de Arão. Mas a roupa não era ajustada de acordo com a geração que vinha. Não. Aquele que vai assumir a sua postura, que deveria se ajustasse à roupa que pertencia ao santuário. Então, não tem... É uma só. As vestes é uma só, está lá pendurada. Aquele que vai assumir tem que se ajustar a ela. E não ela se ajustar. Não tem aquele ajuste de medição que você vai lá na costureira. De costureira, não tem jeito de eu mandar ajustar a sua roupa. Você vai no alfaiate, na costureira, e ela vai ajustar de acordo com a sua vontade. Não tem. Não. Você tem que submeter o ajuste do santuário, do templo. Seus pais não se ajustaram, não. Seus pais não caberiam na roupa. Eles estão conversando. Você precisa ir comigo lá em 2 Coríntios, para você ver Paulo falar sobre isso. Tá. Os pais não ajustaram. Não, entendi. Entendeu? Entendi. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 10. Ninguém dorme aí não, hein? Não, você põe para cantar. A Almi já tocou para nós. Vamos lá. Capítulo 10 de 2 Coríntios. Isso. Paulo aqui vai enfatizar sobre o altivo. Ele diz assim, olha. Vamos do verso 1. Ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade do Machia, da messianidade ao qual trazia a roupa, tá vendo? Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado. Rogo-vos que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia, que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Embora nós estamos trabalhando, fazendo todo o nosso serviço, agimos com a carne, mas não segundo a carne. As armas da nossa milícia, diz Paulo, não são carnais, mas sim poderosas em Elohim para a destruição das fortalezas, do eu, da imponência que eu tenho sobre mim mesmo. Olha o verso 5. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Elohim. Elevamos cativo todo pensamento ao quê? A obediência do Machia. Levar a obediência a uma ordem estabelecida por Eterno. E Yeshua disse que ele só faz aquilo que vê o Pai fazer. Então ele já por si mesmo estabelece e anda segundo a ordem que provém para ele. Ele não faz de qualquer jeito. Há uma prescrição para o Machia e ele obedece essa prescrição, para mostrar que eu e você também temos condição de obedecer. Então ele diz assim, ó, levamos cativo todo o pensamento à obediência do Machia. E estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Há um condicional aqui. Estamos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência.
Então, está vinculado à correção da obediência, da desobediência, está vinculado quando você se submete a ser obediente a Hashem. Vamos lá no verso 12. Diz assim: não ousamos classificarmos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos, exaltam a si mesmos, porque por causa do conhecimento, por causa da posição social ou até mesmo posição na sociedade, né? Então louva a si mesmo, como alguns ele diz. Mas estes que medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento, sem referência. A referência sou eu mesmo. Você já me passou um negócio desse, Leonardo? Eu vou medir e a minha referência sou eu mesmo. A minha bondade, a minha inteligência, o meu eu, sou muito bom, né? A minha referência sou eu mesmo. É isso que Paulo diz assim, que não devemos nos comparar a estes. Porque aquilo que Yeshua ensina lá em Lucas capítulo 7, que a medida que você utilizou para medir, você será medido, mas não de acordo com a medida que você mede a si mesmo, não. Segundo a medida que provém de Elohim, de Adonai. O profeta Ezequiel, nessa porção, ele vai apresentar aqui dois instrumentos de medir: justiça e retidão. Profeta Ezequiel, capítulo 40. Vai lá para você ver. Ele vai pegar. Por que o profeta Ezequiel vai pegar justiça e retidão? Qual a referência que ele tem para isso? Segundo o salmista, ele tem referência na base do trono de Adonai. Ele vai se basear no trono para estabelecer juízo e retidão, ou justiça e julgamento. Lembrando e voltando a lembrar que ele não vai fazer a medida segundo o padrão dele mesmo. Não pode. Justiça e retidão, ou justiça e julgamento, em algumas outras versões. No capítulo 40, olha o verso primeiro aí do profeta Ezequiel. Gosto muito do profeta Ezequiel. Ele diz assim: no 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Eterno e me levou para lá. Para onde? Para Jerusalém. Olha só a teofania que ocorre com o profeta. Em visões de Elohim, me levou à torre de Israel, à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, e sobre ele, para a banda do sul, havia uns como edifícios que pareciam uma cidade. E me levou para lá, e vi que um homem, cuja aparência era como de bronze, estava em pé na porta. A porta, você sabe, eu também, que significa estabelecimento de justiça. Ele diz assim: o homem estava ali, como de bronze. Eu lembrei agora, é o profeta Daniel que tem essa mesma visão, né? Do homem de bronze. E estava em pé na porta, tendo na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Dois instrumentos. Está vendo? Um cordel de linho e uma cana de medir. O cordel de linho é aquele que vai alcançar o que está longe. Pensa que Adonai não vê? Esse vai utilizar o cordel de linho. E a cana de medir é para medição curta. Verso 4. Disse-me um homem: filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo que eu te fizer ver, pois para isso foste aqui trazido. Anuncia Israel tudo o que vires. O profeta tem uma visão e vai ter que anunciar a Israel que ela será medida. Não com a medida ao qual Israel gostaria. Não com a medida ao qual eu e você gostaríamos. Aquilo que a pastora falou de manhã. Tem coisas que ninguém gosta. Não gosta. Não vai gostar dessas coisas que o profeta Ezequiel, Isaías... O profeta Isaías fala da mesma coisa, essa questão de que vê com teus olhos e ouve com teus ouvidos, só com o inverso.
Ele vai dizer para o homem não ouvir com os teus olhos, não ouvir com os teus ouvidos, mas aqui há uma ordem para o profeta: ver com os teus olhos e põe no teu coração tudo que eu tiver ver. Essa é a medição ao qual Adonai vai estabelecer para Israel. Eu não vou ler todo o capítulo 40, mas vai comigo ali na porção da semana, que é Ezequiel 43. É a Haftará desta porção. Aqui está o ajuste da Torá do templo e a medição que ele vai fazer para que você e eu entramos neste ajuste. Olha só que interessante isso aqui. E ele vai usar aqui, provavelmente, as duas medidas de medição: o cordel de linho e a cana de medir. A cana de medir, agora é mesmo, nós vamos ver Yeshua falando bem assim: o que é que vieste ver aqui? O caniço. O caniço é a cana de medir. É a cana de... É. Isso. Foram, é aquela ali. Mas não. Mas olha aqui. Vamos no verso, ele começa... vamos... É a mesma de... Zacarias, eu acho que é Zacarias capítulo 1 ali, né? O cordel de medir. Isso aí, Rita. Porque, exatamente, o rolo volante, ele traz também esses dois, porque é o cordel de linha, ele vai alcançar onde você não alcança. Exatamente. Nós temos aqui hoje, no meio de nós, duas Toratot. Então vai alcançar não só os que estão perto, mas também os que estão longe. Essa é a cana de medir e a cordel de linho. Não tem, para nós não tem. Essa é a boa notícia. Para nós não tem meio termos. Nós seremos julgados. Nós temos duas Toratot. Uma que vai julgar aonde você não imagina, e outra, o sujeito pensa que vai lá para a Bahia, lá para o... fugindo, a Torá vai lá. O rolo, né? O rolo rolante vai até lá. É uma das medições. Vai te achar. Então não adianta nem mergulhar, né, Rita? Isso aí. Aqui no Ezequiel 43, vamos no verso 12. Léo, começa do... Aqui, ó, olha o 9. Quando ele então vamos. Manda lançar isso, vamos. Eu estava tentando curtar. Vamos lá. Verso 9. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles, no seio deles para sempre. É outra condicional que Adonai permanece no meio, no seio dos Bnei Israel. Botar para fora toda espécie de prostituição, como nós lemos hoje pela manhã. Porque ali é o lugar da morada de Adonai. Exatamente. Ali é o lugar de habitação de Adonai. Não tem. Eles não ouviram, Léo. Pega aí. O seio, aqui. A Torá fala do seio, né? A paraxá passada, a paraxá dessa semana, a paraxá passada fala que eu virei e habitarei no seio dos filhos de Israel. O seio é o local no interior do homem, onde Adonai não é cerceado pelo próprio homem para falar ao homem. Porque em todo tempo a gente bloqueia Adonai. A gente cria meios de Adonai não se achegar a nós. Agora, no interior, quando ele plantar a Torá no nosso seio, ele fala de dentro para fora conosco. Interessante que Leonardo usou um termo bem moderno, né? Você bloqueia Adonai. É assim que as pessoas fazem conosco quando está aborrecido, não bloqueia nós. Assim que você faz, você tenta, né, Léo? Bloquear Adonai. Você bloqueia Adonai. Não consegue. Olha o verso 10. Tu, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que se envergonhe das suas maldades e sirva ela de modelo. Agora a casa ela serve de modelo. E envergonhando-se eles de tudo que fizeram, far-lhes-á saber a forma desta casa, e a sua figura, e a sua saída, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todos os seus dispositivos, e todas as suas leis. Escreve isso aos seus olhos, para que guardem todas as suas instituições, e todos os seus estatutos, e os cumpram.
Tá vendo? Um ajuste não é eu vir aqui e tentar ajustar a casa a meu querer. Não é assim. Eu venho de lá fora de uma ideia nova, diferente, Leonardo. Quero estabelecer na casa. Não. A casa, ela tem forma, ela tem estatuto, ela tem dispositivos, ela tem lei, ela tem instrumentos que vai colocar a casa em ordem. Então, quando eu chegar à casa de Adonai, quando eu chegar aqui na casa, eu preciso entender que existe normas, leis, estatuto, para que eu ponha me ajustar a eles e não eles a mim. As suas instituições. O sacerdote é uma instituição divina. O Shabat e o templo são os três instituições divinas que não pode sofrer ajuste próprio. Não, tem que ser ajustado segundo o padrão da casa ou do templo. Esta Torá do templo, esta lei do templo, verso 12, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Esta é a Torá do templo. Essas são as leis dos Toratot do templo. Lembra-se, vou falar de novo, nós temos duas, para que eu venha me ajustar. São as medidas do altar. Agora ele vai falar as medidas. Ele vai falar por que ele precisa falar, porque eu preciso saber qual é, aonde eu vou estar sendo medido. Como é que eu vou ser medido? No altar. É aqui que você é medido. Aham. Uhum. Sim, nós lemos isso. Você estava onde? Você estava aqui quando eu li? Então, nós lemos sobre isso aí, falamos exatamente isso aí. Perdão, Marcelo. Essas são as medidas do altar em côvados, sendo o côvado com 4 dedos a mais. A parte inferior será um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda e todo o seu contorno de 1 palmo. Esta é a base do altar, justiça e julgamento. Está vendo o contorno? Então eu já sei que para a base do altar eu já tenho ali 2 medidas, justiça e julgamento. O salmista fala isso para mim e para você. Da base, desde o chão até a saliência de baixo, 2 côvados de largura e 1 côvado. Desde a pequena saliência até a saliência grande, 4 côvados é a largura de 1 côvado. O altar de 4 côvados de largura, de altura, e por cima do altar se projetavam 4 chifres. O altar terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. A saliência, 14 côvados de comprimento e 12 de largura nos seus 4 lados. O contorno ao redor dela, no meio do côvado, e a base dela de 1 côvado ao redor. E os seus degraus olhavam para o oriente. Olhar para o oriente é a porta ali, ó, oriental. Diz ele então: Filho do homem, assim diz o Eterno, verso 18, são esses os estatutos do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para espargirem sobre ele sangue. Os sacerdotes levitas que são da descendência de Zadok, que também é a descendência de Arão pelo Eleazar. Está aqui ele, ó, o sacerdote levita, que são da descendência de Zadok, que se chegar a mim, diz o Eterno Elohim, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Vai trazer um presente a Adonai, uma oferta a Hashem. Tomarás do seu sangue e porás sobre os seus 4 ângulos, dos 4 cantos da saliência e do contorno ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Está vendo que o sacerdote ele vai andar segundo o padrão do templo. Então tomarás o novilho, verso 21, oferta pelo pecado, ao qual será queimado no lugar da casa. Para isto ordenado fora do santuário. No segundo dia oferecerás um bode sem defeito, para a oferta pelo pecado. Purificarão o altar como purificam com o novilho. Acabando tu de purificar, oferecerás um novilho sem defeito, e um carneiro do rebanho sem defeito.
oferecê-los-á perante a face do Eterno ao sacerdote, O sacerdote deitarão sal sobre eles e oferecerão em holocausto ao Eterno durante 7 dias. Prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e um carneiro de rebanho sem defeito. Por 7 dias espiarão o altar, o purificarão e assim o consagrarão. Chegado o fim deste período, no 8º dia em diante, o altar foi purificado. Da agora em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas. Então eu me deleitarei em vós. Que coisa bonita isso aqui. Pois agora eu me deleitarei em vós, diz o Eterno Elohim. Esse deleitar em vós só vai ocorrer quando houver um ajuste meu dentro dos padrões da casa, do santuário. Enquanto não houver esse ajuste meu e seu, enquanto as nossas roupas não estiverem de acordo com o padrão de Torá, possivelmente o Eterno não se deleitará em nós. Esta é a Torá do templo, que eu e você precisamos observar o tempo todo. Não é só de qualquer jeito. O interessante disso tudo é que Yeshua, ele traz para mim e para você uma proposta, ou melhor, um recurso, Léo. Não que esse recurso vai fugir do padrão Torá, não é isso. Mas é um recurso para que eu não venha gerar para mim, em vez de gerar um deleite de Adonai em nós, mas a ira de Adonai não se levante contra nós. E Yeshua responde lá em João capítulo 3, vai lá ver uma proposta que ele faz de recurso para mim e para você. Ele lá em João capítulo 3, dá tempo, ele diz o seguinte, vou lá, deixa eu ir lá. Todo mundo conhece aqui, mas nós vamos fazer a leitura. Ele vai, qual é a proposta do Mashiach para mim e para você? Para que eu venha me ajustar segundo a Torá do templo. Porque, Leonardo, eu estou todo já mal acostumado, digamos assim. Venho de hábitos ruins. Hábitos ruins, hábitos carnais. Sujos, ruins mesmo. Então, Yeshua traz um recurso para que eu possa me ajustar ao templo e permanecer no templo. Diz ele em João capítulo 3, ele vai falar com ninguém, nem mais nem menos de Nicodemos, um doutor da lei, de uma academia, e que precisava se ajustar no padrão Torá. Porque ajustou-se no padrão acadêmico. Ajustou-se no padrão acadêmico. Agora vai precisar se ajustar no padrão Torá. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ó, João capítulo 3, verso 5. Vamos do primeiro, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi ter de noite com Yeshua e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Elohim, pois ninguém poderia fazer sinais miraculosos que tu fazes, se Elohim não fosse com ele. Nicodemos aqui, ele cai dentro daquele princípio que Yeshua falava assim: que vieste ver aqui? Ele queria, mas aqui Nicodemos ele usou de uma sabedoria, porque ele reconhece Yeshua como Rabi, como mestre. E Yeshua respondeu: em verdade, te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Elohim. Quem não nascer de novo, possivelmente, quem não se ajustar novamente às bases da Torá, das leis, dos dispositivos que tem lá da Torá, não, aqui não. Ele vai buscar Nicodemos esse entendimento para ver. O que ele vai fazer? Como que você chega numa sala e tem 70 alunos? Leonardo tem uma sala de 70 alunos. Ele precisa de que, primeira coisa? Nivelar. Larissa tem, o Almir tem 70 alunos.
precisa nivelar esses alunos. E Yeshua vai nivelar Nicodemos, para que a conversa chegue num patamar de compreensão. Senão não chega. Tem que descer do padrão. Isso. Descer do padrão acadêmico para encontrar-se com Mashiach. Ele diz assim: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Elohim. Yeshua, em outra versão, disse: amém, amém. Eu te digo, ninguém, se não nascer da água e do sopro, não pode entrar no reino de Elohim. Quem não nascer... Olha a pergunta que faz o acadêmico. Fala aí, pastor, no microfone. Olha que coisa interessante. Ele desce como uma criança. Ó. Perguntou-lhe Nicodemos, versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Isso é uma pergunta de uma criança. De uma criança. Raquel perguntando. Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Continua. Então, pega aí, Léo. O que o mestre aqui, o mestre Yeshua, ele entra num confronto, é porque Israel está vivendo um período, a gente tem que se localizar no tempo. Israel está sob domínio romano, sim, sob influência ideológica da racionalidade grega. Eles não sabiam viver pela fé mais. Então vem um homem acadêmico, cheio de lógica, cheio de raciocínios, cheio de convicções, cheio de opiniões, ideias. Academicamente teorias. falando, ele é um homem totalmente estruturado para um diálogo sólido. E Yeshua bota ele numa areia movediça e ele começa a ser sugado no diálogo. Sugado pelo seguinte, porque ele dá uma pergunta infantil. E ele não a de Yeshua é infantil. Sim, a resposta do acadêmico é mais infantil ainda, mostrando uma incapacidade de viver pelo sopro sagrado. O que Yeshua queria identificar nele é se ele era um homem portador do sopro ou não. E ele mostrou que ele não tinha nada do sopro sagrado. Amém. Porque ele faz uma pergunta ilógica, metafísica, totalmente irracional. Como é que volta? Tira a racionalidade do E aí o homem não consegue se sair destas coisas. Por isso que Yeshua vem: se não viver pela água e pelo sopro, o qual eu vim trazer da parte do Pai, ele não vai conseguir entender um princípio básico da Torá, que é a morte da natureza carnal. Então ele vem tirando... Exatamente. Ele vem tirando toda essa consistência lógica e racional que invadiu Israel no período helênico, ali na época do período do combate de Hanukkah, pouquinho antes de Yeshua vir ali, Israel ela é inundada por isso daí. Não é à toa que até os dias de hoje o povo judeu ele é reconhecido como um dos povos mais capazes intelectualmente. Olha, Albert Einstein. Isso, um judeu eloquente. Olha os judeus da música. Os músicos aí podem apontar os grandes instrumentistas do mundo. Sim. Boa parte deles são judeus. Os maiores artistas do mundo estão envolvidos os judeus. Essa capacidade intelectual, ela não pode disputar o espaço com a simplicidade do sopro sagrado para te revelar um versículo da Torá. É aí que o homem ele decai da sua posição, quando ele aceita um João Batista na sua vida, que vem transtornar essa situação, porque os poucos que restaram naquela época, que discordavam do modelo farisaico instituído, eram os essênios, que estavam no meio do deserto, longe do academicismo que Israel se estabeleceu naquele período, para que ainda tivesse um sopro que pudesse os guiar. Porque, na verdade, se nós analisarmos, como nós estamos analisando aqui a conversa do Mashiach com esse homem, com Nicodemo, com esse judeu, conhecedor da Torá, na sua intelectualidade, a proposta aqui é simples, né? É nascer novamente, é trazer a vida novamente. E essa proposta, nascer da água e do sopro, essa proposta do Mashiach, ela é interessante porque no princípio não era assim. Sempre quando eu vejo nesse texto, nessa forma, o Mashiach sempre fala: no princípio não era assim, quando ele vai falar do divórcio. Não era assim. Por quê? Não havia o descender da água e do sopro. Adonai ali sopra sobre a narina de Adão e ali se torna um homem vivente. Não precisava nascer da água e do sopro. Só pelo sopro de Adonai, ele teria por si só ser uma alma vivente. Adão peca, ali em Bereshit capítulo 7.
Elohim forma o terroso ali e sopra nele, e o terroso se torna um ser vivente. Depois a grave transgressão ali altera essa questão original do nascer. Por isso que Yeshua vai e fala bem assim: você é mestre em Israel, da Torá, conhecedor da Torá, e não compreendeu ainda essa situação, porque no princípio não, o homem fez com que Adonai alterasse o nascer original do humano. Ali você vai ver, capítulo 3, a mulher vai penar para parir os teus filhos. Não era assim. O que aquele ser que é gerado a partir de Gênesis capítulo 3, verso 16, não tem garantia de uma vida eterna. Não tem. Adão, antes da transgressão, tinha. Pós-transgressão, ali no jardim do Éden, o homem perde a qualidade de ser um ser que tem a vida eterna. Vai precisar trabalhar para isso. Vai precisar se ajustar agora ao período do templo, para que eu possa habitar e Adonai me receber como habitante do seu templo. Ele diz, nós lemos hoje de manhã, que toda a carne virá até ele. Toda a carne virá. Mas esse ajuste aqui não. Se você vê ali que depois do pecado, Adonai afasta, expulsa o homem do jardim, para que o homem não tenha acesso à árvore da vida, para que ele não tenha vida eterna. Então perdeu-se a qualidade de ter vida somente pelo sopro. Agora precisa nascer da água, mas também do sopro. É essa qualificação que o Leonardo citou ali, que precisava tirar toda a intelectualidade, todo o conhecimento científico do ser humano, aquilo que Paulo nós temos lá em 2 Coríntios capítulo 10. Tirar toda a inteligência e a sabedoria do homem, para que a simplicidade do sopro pudesse habitar no seio dele, no seio do homem. Aí você vê a proposta lá de João, de Yeshua, perguntando. Essa luta até os dias de hoje. Com essa questão desse sangue azul acadêmico, Academia azul, que tenta se permanecer, mas ela vai cair, porque Yeshua vai trazer vai ajustar essa questão. Isso. Ele é o rabino que vai ajustar. Porque é uma questão de uma nobreza que não atinge o sopro sagrado. Não atinge o sopro sagrado. Nós vimos aqui, gente. Sim, ao vivo nós vivenciamos isso. Não, é aquela questão de manhã. Fala, Léo, porque eu estou numa conversa nós dois. Perdão. O texto aqui de Nicodemos fala que ele espera o escurecer. Sim. Aí muitas vezes interpreta-se que ele não queria que os outros fariseus vissem ele indo a Yeshua. Os fariseus iam a Yeshua o tempo inteiro. Os olhos estavam sobre ele. Ele não queria a sua nudez exposta. Só que ele vai diante da luz, né? Ele vai diante da luz. Aquela luz que você ensinou ali de manhã, ele chega ao limite do santíssimo lugar. E ali ele é exposto. Ele é intelectualmente elevado. A nudez dele é vista. Ele é intelectualmente elevado, mas espiritualmente ele é nu. E Yeshua responde ele aqui. Ele é vazio. Olha a continuidade do texto. Não, vamos lá no verso 16, para você ver a medida de Yeshua. A medida de Yeshua está aqui no verso 16. Ele diz assim: porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Porque ele diz: Elohim enviou o teu Filho ao mundo para não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Elohim. A condenação é essa que ele vai ensinando, que o Leonardo acabou de falar, que Yeshua vai explicar para Nicodemos. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais a si mesmo, isto é, mais as trevas do que a luz, porque as suas obras deles eram más. Lembra que Leonardo citou
que Nicodemos parece ali não porque ele estava com medo dos fariseus, não. É porque as suas obras não poderiam ser vistas. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade, quem vive de acordo com o padrão Torá, com o Tetzaveh, com as ordenanças de Hashem, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Elohim. Muito claro essa explicação de Yeshua para Nicodemos. E casa diretamente com aquilo que você acabou de falar. Ô, Léo, fala. Quando aqui em Jó, quando você está falando, eu Jó. me lembro Jó 14? da oração de. Não, Jó 33. Jó 33? A partir do versículo 13, ele vai dar 3 condicionais aqui. Bom. De você ouvir Adonai. Como ouvir Adonai? Aí ele vai falar que a sua carne reverdecerá. Aqui no versículo 25 ele vai dizer: a sua carne se reverdece como a de uma criança. Sim. Restauradas como no dia da sua juventude. Mas olha, a partir do versículo 13. Olha só, por que razão contendes com ele, dizendo que ele não responde às palavras dos homens? Aí ele vai dizer: pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, embora o homem possa não atender para isso. Adonai continua falando. Em sonho, em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, enquanto dormem na cama, ele pode falar-lhes aos ouvidos e atemorizá-los com avisos. Não precisa ficar preocupado como é que ele vai falar, porque Adonai fala o tempo inteiro, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo do seu orgulho. E tem uma coisa para preservar a sua alma da cova e a sua vida de perecer pela espada. É o silêncio que você tem que fazer, você tem que aguardar, não é? Também na sua cama e com dores castigado, com incessantes contendas nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma comida perecível. Entra em jejum total. Desaparece a sua carne a olhos vistos, os seus ossos, que não se viam, agora se descobrem. A sua alma vai se chegando à cova. Aqui o termo é se desnudam. O homem se torna nu aqui. Aí, tá vendo? O homem se torna nu. Isso aqui mesmo. A sua alma vai chegando à cova e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo mediador, um entre milhares, para declarar ao homem o que é justo. Olha só. Intercessor. Hein? Um intercessor ali que é presente. Para falar a verdade para o homem. Isso. Olha, então terá compaixão dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, eu já achei resgate. Olha aqui. A sua carne se reverdece como de uma criança. É restaurada como nos dias da sua juventude. Ele ora a Elohim, que lhe é propício, vê a face de Elohim e clama de júbilo. Deus o restaura a sua justiça. Está vendo? Então ele vem aos homens e diz: pequei, perverti o direito, mas não fui punido como merecia. Deus livrou minha alma de ir para a cova e viverei para desfrutar a luz. Tudo isto é obra de Elohim, 2 a 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição, para que a luz da vida brilhe sobre ele. Está vendo? Amém. Aqui no 31 ele fala assim: cala-te, e eu te falarei. É um tempo que você e eu temos que ter, diante de não correr para que Adonai fale de qualquer jeito, senão você vai acabar ouvindo aquilo que você quer ouvir. E não é bom ouvir aquilo que eu quero ouvir, é bom ouvir aquilo que você não quer ouvir. Porque é princípio de peça, você precisa sentir o gosto amargo para você entender de uma vida sem Deus. Então, é muito bom quando Deus fala aquilo que a gente quer ouvir, mas você e eu precisamos também esperar e aguardar para ver o que Ele vai falar comigo e com você. Acho que dá tempo, né? Eu queria ir lá em Lucas capítulo 7. Por quê? Porque aqui em Lucas capítulo 7, ele vai falar o Machia novamente, tá? Muito bom ouvir a voz do Machia, né? Ele vai testificar a favor daquela cana de medir.
Mas aqui ele vai começar o seguinte, ao verso 23. Em marcha aquele que de mim não se escandalizar. Tendo retirado os mensageiros de João, Yeshua começou a dizer à multidão acerca de João. Ele vai falar, ele vai testemunhar acerca de João. Ele vai fazer uma pergunta. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, uma cana de medir, só que essa cana de medir aqui agitada pelo vento, ela é flexível, está vendo? Bem flexível. Que saíste para ver? O homem trajado de vestes finas, aquele que usa a sua vestimenta para impressionar você e a mim. Ele disse, e vivem de luxo nos palácios reais. Mas que saíste para ver? Um profeta? Sim, aí ele vai testificar. Vos digo, e muito mais do que profeta, este é aquele que está escrito, envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João, o imersor, mas o menor no reino de Elohim é maior do que ele. Ele vai colocar João como uma referência, como um instrumento de medir. Isso nos coloca num ajuste dos ajustes dos ajustes. Inflexível. Inflexível. Que não vai se dobrar. Não se dobra. Diante de questões que nos levam à morte. Uhum. Ele vai se manter inflexível quanto às questões discernidas pela Torá. Perfeito. João, o imersor aqui, ele não se dobra facilmente. Ou não se dobra, né? Vamos falar facilmente, não, parece que tem possibilidade de se dobrar. Não se dobra. João permanece porque ele recebe uma ordem específica e ele obedece esta ordem, totalmente ajustado no padrão Torá. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Você imagina você tentar convencer um homem deste? Convence não. Você morre tentando convencer. Todo o povo que ouviu e até os cobradores de impostos justificaram em Elohim, tendo sido imergidos com a imersão de João. Qual é a imersão de João? Arrependei-vos, porque está chegado o reino de Elohim. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Isso tudo, João, é a imersão de João para com o homem. Mas os fariseus, os doutores da lei, os intelectuais, né, Leonardo, rejeitaram o conselho de Elohim. Não quero. Não quero assim, dessa forma. Ele diz assim, quanto a si mesmo, não tendo sido imergido por eles. Sim, a presunção aqui dos fariseus falou mais alto, né? Perfeito. As intelectuais, os doutores, né? As vacas de Bazã. As vacas de Bazã. Aí ele vai. Então. Bem, aí, pois é, por isso que aqui agora, Yeshua vai colocar aqui, a quem você vai se comparar? Aqui, ó. Ele está falando de João, ele fala bem assim, a quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos, que assentados na praça, clamam uns aos outros, tocamos flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não choraste. Pois veio João, o imersor, que não comia pão, nem bebia vinho, mas dizeis, tem demônio, por causa do padrão Torá que ele vive. Você e eu estamos preparados para esse comparativo? Aí ele fala assim, veio o filho do homem, que come então e bebe. E dizeis, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de cobrador de imposto e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ele está falando assim que a sabedoria, ela vai ser justificada
pela sua descendência que vai dar continuidade ao trabalho de João o imersor e de Yeshua, seus filhos, a sua descendência. Por isso que os Benê de Israel chegam ali no Egito e José faz esse mesmo questionamento. José vai colocá-los à prova, da mesma forma aqui, para ver qual é a medida deles. Gênesis 42, nós estamos encerrando aqui, tá, Leonardo? Gênesis 42, verso 8. Vamos ler, do verso 8. Não, verso 7, né? Diz assim: vendo José, Iosef, os seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles, e falou-lhes asperadamente e perguntou-lhes: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José conheceu os irmãos, mas eles não o conheceram. As vestes ele reconheceu os seus irmãos, mas os irmãos já não conheciam José. Ele falava assim: então se lembrou José, não porque José aderiu às vestes do Egito, não é isso, tá? Ele não reconhece porque ele estava com as vestes do Egito, mas não havia adesão ao Egito. Por isso que ele vai fazer isso aqui que ele vai fazendo aqui, ó. José conheceu seus irmãos, mas eles não conheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Ele diz, está vendo? Ele vai lá na sua origem, traz da sua origem, para alcançar o entendimento daquilo que está acontecendo. Se ele fosse aderido totalmente às vestes do Egito, ele já teria mandado matar, aniquilar, botar na prisão, sei lá. Então lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espias, vieste ver a nudez da terra. Em outra versão diz assim: Iosef reconheceu seus irmãos, mas eles não o haviam reconhecido. Iosef lembra dos sonhos que tivera com eles e lhes diz: sois espiões, viestes para ver o sexo da terra. Viestes para ver o que tem mais de secreto na terra. Viestes para ver o que está mais íntimo na terra. Isso. Aquilo que é vital para o homem. Que a terra estava nua. Foi ali que José vai prová-los. Testar não, vai prová-los. Ele pega um instrumento egípcio e vai testar os Benê Israel. Isso aqui é muito bonito. Ele pega, por quê? Porque ele vai condená-los como espias. Vocês estão espiando, vieram ver a nudez da terra, vocês querem saber o que é vulnerável na terra. Não é permitido, irmãos, esse tipo de relacionamento com a terra não é permitido. Esse tipo de relacionamento é uma violência. É uma violência. José vai prová-los com o padrão deles, mas ele responde com o padrão Torá. Aí José vai entender que eles já estão se ajustando à Torá. É isso que é bonito. Quando você vê o sujeito se ajustando padrão Torá. Eu vou esquecer de quem eu sou, ou do conhecimento, ou dos traumas que eu sofri, e vou adentrar ao padrão Torá. Esquece os seus traumas, esquece os seus conhecimentos, a sua intelectualidade humana, e adquire conhecimento de Torá para que você pudesse fazer isso que os filhos os irmãos de José fazem. Olha no verso 10 e 11 para você ver. Responderam: não, Senhor meu. Eles disseram: os teus servos vieram comprar mantimento. Os teus servos, olha o padrão Torá, eles se anulam para conversar com aquele que se chama responsável, o grande líder ali do Egito. Os teus servos vieram comprar mantimento. Nós todos somos filhos de um mesmo homem. Não negaram a sua origem. Os teus servos são homens de retidão, não são espias. Disse-lhes ele: não,
vieste para ver a nudez da terra. Ele vai insistir, Leonardo. Vai testá-lo. Mas eles responderam: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. Eles estão batendo no peito, falando: não somos hebreus. Não se comporta assim na nossa terra. Não dessa forma. Filhos de um homem da terra de Canaã, o mais novo está longe com o nosso pai, e o já não existe. Eles não sabiam qual era o paradeiro de José. Disse-lhe José: é como já vos disse, sois espias, e nisto sereis provado pela vida de Faraó. Está vendo como ele vai utilizar padrão egípcio? Pela vida de Faraó. Não saireis daqui sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Não vou ler tudo não, porque você já conhece que todo o caminhar dessa circunstância. Mas aqui, a prova que os irmãos foram aprovados aqui, foi que eles entraram num padrão de justiça e de julgamento. As duas varas de medir. Para que eles pudessem alcançar aquilo. Eles poderiam mentir aqui. Eles poderiam tentar iludir ou persuadir o rei do Egito. Se ele fosse egípcio, talvez conseguiria. Mas estava diante de um hebreu, com os instrumentos egípcios, mas diante de um hebreu, que altamente reconheceu. Lá na frente ele vai reconhecer. Deixa eu ver. Aqui no 45 ele reconhece. Ele diz assim no capítulo 45, verso 5: mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Ele vai se revelar. Porque por me havedes vendido para cá, porque é para a conservação da vida, medida protetiva de Adonai para os Bnei Israel. A mesma medida protetiva que Yeshua expõe. Não, e para o mundo. Aqui ele está se justificando. Para que a conservação da vida, realmente, não é para só o Bnei Israel, é para a vida. Elohim me enviou adiante de vós, pois já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Elohim me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar em vida por um grande livramento. Que nós possamos entrar padrão Torá. Que nós possamos saber, diante de uma prova dessa, responder segundo padrão Torá. Nós estamos expostos em qualquer lugar, seja em qualquer lugar onde nós estivermos, mas o nosso resultado tem que ser padrão Torá, e não padrão do mundo. Que o Eterno possa nos abençoar e que nós possamos, sim, andar segundo a vontade do Eterno. Amém? Eterno, muito obrigado. Que o Senhor seja conosco nesse finalzinho de Shabat, que nos alegra, ó Pai, com a Tua presença, com Teus ensinos, com Teu direcionamento, para que nós não venhamos andar loucamente, nem, ó Pai, através de ídolos falsos, ó Pai, mas que nós venhamos andar segundo a Tua vontade. Seja conosco durante essa semana que vai se iniciar. Nós precisamos nos reunir aqui amanhã, Hashem. Seja conosco em cada tomada de decisão da Tua casa. Não permita que nós venhamos tomar decisões segundo os nossos próprios limites ou conceitos, mas que nós possamos tomar decisão segundo o padrão Torá, segundo a ordem que provém da Torá. Muito obrigado, Eterno, por abrir os nossos olhos, por abrir os nossos ouvidos, por despertar os nossos sentidos a cada Shabat, para que nós não venhamos ser amortecidos por nós mesmos.